Vamos conversar agora sobre a intensidade do atrito. Agora, mais do que nunca, tem que ficar muito claro a diferença de quando que o atrito é estático, ok? E de quando o atrito é cinético. Então, essa diferença tem que estar muito clara na sua cabeça. Caso não esteja, vamos recordar aqui com você. Tá? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um corpo sobre o apoio. Então, temos aqui um apoio belo e formoso e aqui um corpinho sobre ele. Esse corpinho pode ser uma cadeira, uma mesa, ou o corpo que você quiser. O atrito estático existe enquanto aquele corpo não estiver, ou seja, não existir escorregamento. Ok? Entretanto, existir uma tendência de escorregamento. Ok? Então, atrito estático existe quando o corpo não escorrega, mas existe uma tendência de escorregamento. Já atrito cinético existe quando existir o tal escorregamento propriamente dito. Tá? Eu gostaria que você tomasse cuidado aqui na diferenciação entre atrito estático e cinético, porque a análise dos dois é bem diferente. Bom, vamos lá então. Vamos supor que eu chegue aqui no corpo e aplique uma força aqui para a direita. Tá? Essa força aqui pode ser um puxão, pode ser um empurrão, quer dizer, pode ser uma normal, pode ser uma tração, pode ser uma força magnética. Tá? Qualquer força que contribua para o escorregamento. Eu vou dar até o nome, eu vou chamar de força solicitadora. Essa força, que é qualquer força que contribui para o escorregamento. Se o corpo tende a escorregar para a direita, o que a gente pode afirmar? Que vai ter atrito aqui para a esquerda. Perfeito? E enquanto não escorregar, ele é estático. Escorregou, ele é cinético. Tudo bem? Bom, vamos conversar enquanto ele não, na situação que o corpo não está escorregando. Se o corpo não escorregar, ele não vai iniciar movimento. Perfeito? O que a gente pode falar? Se ele não iniciar movimento, que a força para a direita tem que ser igual a força para a esquerda. Tudo bem? Bom, vamos até nos organizar e montar uma tabelinha aqui. Vai? Força F, atrito. Vamos supor que F seja 0, seja 10, seja 20, seja 30. Tudo bem? Vai. F, 0, o corpo nem tende a escorregar. O atrito tem que ser 0. Se você puxa com força 10 e o corpo não escorrega, o atrito tem que ser 10. 20, puxou com força 20 e o corpo não escorrega, quer dizer que o atrito tem que ser 20. 30 newtons e o corpo não escorrega, o atrito também tem que ser 30 newtons. Bom, pessoal, o que eu estou querendo dizer para você? Que enquanto o corpo não escorregar, essa força tem que ser equilibrada pelo atrito, para não iniciar o escorregamento. Tá? Então enquanto o atrito for estático, F equilibra com A, esse atrito tem a mesma intensidade da força solicitadora. Então, no caso do atrito ser estático, o atrito estático é igual à força solicitadora. Uma coisa interessante de se falar é que quanto maior F, maior o atrito. Podemos dizer que o atrito estático aparece à medida que é solicitado. Se F aumenta, se solicitamos mais, o atrito estático também aumenta. Tudo bem até aqui? Beleza, então. Bom, vamos para mais algumas análises. Agora, se você aplicar força muito intensa, uma hora o corpo vai escorregar. Quer dizer que deve existir um valor máximo de força F que você pode ter sem que o corpo escorregue. Gente, o maior valor de força F que eu posso ter para o corpo não escorregar, ou seja, o maior valor de atrito estático que eu posso ter sem que o corpo escorregue é chamado de atrito estático máximo.
Então, revisando, o que é o atrito estático máximo? É o maior valor de atrito estático que você pode ter sem que o corpo escorregue. Esse valor de atrito estático máximo dá para calcular. Como? Com uma constante vezes a normal do corpo. Isso aqui é uma expressão experimental, tá? O que eu gostaria de chamar a atenção para você é a constante. A constante é chamada de coeficiente de atrito, no caso estático. Perfeito? O coeficiente de atrito estático depende do quê? Depende qual é a superfície do corpo de cima e qual a superfície do corpo de baixo, tá? É importante o seguinte, por exemplo, você pode encontrar lá, coeficiente de atrito estático entre borracha e asfalto é 1. Perceba, pessoal, sempre é coeficiente de atrito estático entre borracha e asfalto. Quer dizer, ele tem que falar qual é a superfície de cima e qual a superfície de baixo. Ele não pode falar assim, coeficiente de atrito estático da borracha é tanto. Não, ele tem que falar assim, o coeficiente de atrito estático entre borracha e borracha é tanto. Entre borracha e asfalto é tanto. Entre madeira e madeira é tanto. Entre madeira e asfalto é tanto. Tá ok? Uma vez que essa força é muito intensa e o corpo começa a escorregar, o atrito se torna cinético. E o atrito cinético também eu consigo calcular. O atrito cinético é uma constante e vale um novo coeficiente de atrito, chamado coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. Tá? Então, vou até escrever aqui. Esse outro coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito, só que agora é o coeficiente de atrito cinético. Tá? Normalmente, o coeficiente de atrito estático e o cinético não são iguais. O coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético. O que isso quer dizer? Quer dizer que é mais difícil você iniciar o escorregamento do corpo do que manter o escorregamento do corpo.